Hello, boys and girls, how are you? Here's Teacher Lucineia. Bem, olá meninos e meninas, aqui é a professora Lucineia, como vocês estão? Vamos iniciar então o nosso segundo bimestre com o Past Perfect Tense ou Past Perfect Simple, passado perfeito ou passado perfeito simples, que é um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorrerá no passado. Nesse tempo verbal, é comum as frases serem formadas por alguns advérbios. Quais são esses advérbios? When, just, read, by, ever, never, before, after, ok? Temos aqui então alguns exemplos. I had already cleaned the house when my mother arrived. Eu já tinha limpado a casa quando minha mãe chegou, quer dizer, duas ações no passado. A primeira ação está no past perfect e a segunda está no simple past. She has just left by the time he arrived. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou. They did not come with us because they had visited this museum before. Eles não vieram conosco porque tinham visitado este museu antes. He asked me if I had ever been to Germany. Ele me perguntou se eu já tinha estado na Alemanha. Então, nós temos aqui a formação do Past Perfect. O ano passado nós vimos o Present Perfect, entendeu? Que vocês tiveram bastante dificuldade, que eu me recordo, tá? O Past Perfect é formado do verbo to have no Simple Past, que é had, mais o Past Participle do verbo principal. Professora, que Past Participle é esse? Lá no final do livro de vocês possuem uma lista de verbos irregulares no infinitivo, simple past and past participle, tá? Então é a terceira fileira que vocês irão usar com o verbo principal e sempre com o verbo to have no passado. Pay attention. Todos os verbos regulares seguem um modelo de conjugação, que vocês já sabem que são aqueles terminados em ed e as regras que os seguem também. Já os verbos irregulares, que é o que vocês possuem aí no final do livro, que vocês precisam sabê-los de cor. Então, nós temos o verbo to dance, regular, participio passado, dance. O verbo to play é um verbo regular, participio passado, played. O verbo to study, também que é regular, participio passado, studied. Não esqueçam que os verbos terminados em Y, os verbos regulares terminados em Y, precedidos de consoante, eu retiro o Y e acrescento IED. O verbo to go, que é um verbo irregular, no participio passado, gone. O verbo to be, também que é um verbo irregular, no participio passado, been. A forma afirmativa, como que nós formamos o past perfect? Sujeito mais o verbo to have no passado simples, no simple past, que é had, mais o verbo principal no participio passado, no past participle, e mais os complementos. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Forma negativa, nós acrescentamos not, depois do verbo auxiliar had. Então, nós temos sujeito, had not, mais o verbo principal no participio passado, mais os seus complementos. A forma negativa de had not é hadn't, ok? A forma interrogativa, verbo to have é verbo auxiliar, então isso nos permite que o had venha no início da frase, ou melhor, que venha antes do sujeito.
Então, vai ficar had, mais o sujeito, mais o verbo principal no particípio passado, mais os seus complementos. Agora, nós temos aqui a atividade. Vocês, a última atividade que nós fizemos foi a tradução do texto da página 24. Do you remember? Brazil's New Era of Racial Police. Sobre o que está falando? A nova era da política racial no Brasil, não é isso? E baseado neste texto que vocês traduzirem, vocês vão responder as questões da página 25. Vai ficar fácil porque vocês já têm a tradução do texto, então acho que não vai ter problemas maiores. Mas qualquer coisa eu estou por aqui, qualquer dúvida é só perguntar para esclarecer as dúvidas de vocês, ok? As respostas serão em inglês, ok? Vocês irão formar respostas em inglês, sendo que todas as respostas estão no texto, tá bem? And so long, have a good weekend. See you next week, and bye bye, kisses, kisses.